Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Antiga. Vamos ao vídeo de hoje. As viagens de São Paulo. Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Gente, eu queria pedir desculpas a vocês, de repente, se escutaram assim meio de longe, umas músicas estranhas assim. É porque eu moro do lado de uma igreja Assembleia de Deus. Pois é. Aí quando tem culto, já viu, né? A gritaria só. Então, fazer o quê, né? Mas eu não posso deixar de gravar, né, gente? É como São Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar, né? Então, mas tá bom, gente. Obrigado vocês estarem assistindo, acompanhando esses vídeos, tá bom? Se você ainda não assistiu os outros vídeos, convido você a assistir, procurar aí no nosso canal, tá? Tá, é muito bom, estudo da igreja antiga, né? Da antiguidade, a era apostólica, a era da missão, que é a primeira parte da Idade Antiga, né? Aí a gente vamos fazer uma recordação do tema anterior, né? Que a gente falou sobre a expansão missionária. A gente viu como a igreja se expandiu, né, para fora da Palestina, por todo o Império Romano, né? Surgiram novas comunidades. Você vê como a ação missionária da igreja primitiva deu tão bons frutos, né? São frutos que rendem até os dias de hoje, né? Então, irmãos e irmãs, no vídeo de hoje nós vamos ver as viagens de São Paulo, que no nosso livro, né, o livro do Catequista, é a viagem missionária de Paulo, página 335 e a página 336. Então aí a gente vai acompanhar. Eu vou ler para vocês esse livro, mas vocês vão acompanhar os mapas que tem na Bíblia Pastoral, que tem as 4 viagens de Paulo. Tá? A partir do Ato dos Apóstolos tem os mapas das viagens de São Paulo. Então aí a gente vai acompanhar, tá bom? A gente vai ouvir, eu vou ler isso aqui, vou comentar também esses mapas. Tá bom, gente? Então vamos prestar bem atenção. Vamos juntos com São Paulo nas viagens dele. Vamos ver por os caminhos por onde São Paulo passou, levando a boa semente do Evangelho. Tá bom, gente? Então é, vamos acompanhar esse vídeo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. Vamos lá. Agora, irmãos e irmãs, vamos acompanhar as viagens de São Paulo. Começar pela primeira viagem de São Paulo. Na Bíblia Pastoral, tá a data assim, né, entre os anos 46 e 48 depois de Cristo, né? Então, já no livro do Catequista, a primeira viagem aconteceu, né, entre os anos 45 e 48, que é a diferençazinha de um ano, né? Vamos ver o que diz o livro do Catequista na página 335, né? Viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem que aconteceu, né, nessa data, foram as comunidades Antioquias, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia de Pisídia, Icônio e Listra
e Derbe, né? Os fatos importantes desta viagem são, aí a gente vê aqui os fatos. Tomada de consciência por parte de Paulo e dos judeus, e de que os judeus recusavam o evangelho, tá? A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46 a 47. E os judeus e a decisão de se dirigir aos pagãos, também chamados à fé. Atos capítulo 14, versículo 15 ao 17. É como eu já falei em outros vídeos, né? São Paulo teve um momento em que ele viu que os judeus não queriam ouvir ele, o evangelho, né? Então ele decidiu agora se dedicar apenas à evangelização dos gentios, chamados de pagãos. Então é nessa parte que o livro do Catequista está lembrando. Os capítulos 13 e 14 do Atos dos Apóstolos narram todos os detalhes importantes desta viagem. Então é isso aí. Aí a gente vamos assim comentar um pouquinho, né, desse mapa da Bíblia Pastoral, né? A gente vê que aqui segundo esse mapa, a gente pode prestar atenção que a primeira viagem partiu de Antioquia, aí foi lá em Salamina, que fica no Chipre, depois foi para Patos, que fica ainda na ilha do Chipre, aí depois ele navegou, foi até Atália, né? Depois ele vai para Perge, depois ele vai para Antioquia da Pisídia, depois ele vai para Icônio, de Icônio ele vai para Listra, de Listra ele vai para Derbe, aí ele caminha, volta para Antioquia da Pisídia de novo, depois ele vai para Perge de novo, e depois ele retorna a Antioquia. Foi assim a primeira viagem dele, né? De São Paulo, pela Ásia, né? Então vocês veem que ele é missionário mesmo, ele foi para longe para evangelizar. Agora vamos para a segunda viagem de São Paulo. Agora vamos à segunda viagem de São Paulo. Né? No livro aqui está dizendo que foi entre os anos 50 e 52. Já a Bíblia Pastoral está dizendo que é entre os anos 49 e 52 depois de Cristo. Tem uma diferençazinha, mas a gente não liga para isso, né? Então, nessa segunda viagem, o que diz o livro? Desta vez, Paulo vai além da Ásia Menor e entra na Macedônia, Filipos, e na Grécia, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Essa viagem é mencionada nos capítulos 15 e 18 do Atos dos Apóstolos. É isso aí. Agora a gente vai ver, né, num detalhes desse mapa bonito aqui da segunda viagem, a gente vê que ele vai para cada vez mais para longe, tá vendo? Ele vai mais para longe. Então ele saiu da onde? Ele saiu por terra, ele saiu de Cesareia, aí ele foi para Antioquia, depois Tarso, depois Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, aí Pessinute, né? Aí chegando até Troade, né? Aí depois ele atravessou o mar e chegou em Samatrácia, depois Neápolis. Aí depois o que ele fez? Ele foi para Filipos, para Antipolis, depois ele foi para Tessalônica, Bereia, Pidna, né? Aí ele andou lá por aquela parte lá da Grécia, aí foi para Corinto, Cesareia, não, Cencreia. Aí ele entrou no mar, aí ele navegou até Éfeso, depois ele entrou no mar de novo, navegou, foi até Chipre, cidade de Pafos,
e depois ele voltou para Cesareia. Porque você vê a, a distância que ele percorreu, seja por terra, seja por mar, né? E nessas caminhadas, gente, ele não tinha carona às vezes não, às vezes era no pé mesmo, né? Passava fome, sede, dormia no relento, não tinha onde ficar, às vezes encontrava abrigo, às vezes não. E por onde ele passava, ele saía evangelizando, falando do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Tá vendo? É isso aí. E por onde ele passou, ele foi fundando comunidades, né? Então, e ele escreveu cartas. Quando ele não podia ir pessoalmente, então ele escrevia cartas. E essas cartas existem até hoje no Novo Testamento. É só a gente conferir, né? Então, então, essa foi a segunda viagem de São Paulo. Agora vamos para a terceira viagem de São Paulo. E essa viagem aconteceu entre os anos 53 e 58 depois de Cristo, segundo o livro. Mas aqui na Bíblia Pastoral está entre 53 e 57 depois de Cristo, né? Diferença de alguns aninhos, né? Então, irmãos e irmãs, aí o que diz aqui o livro? Nessa terceira viagem, Paulo parou longo tempo em Éfeso e voltou depois para Jerusalém, onde foi preso pelos romanos e enviado a Roma. Após 2 anos de prisão, volta a Jerusalém, onde é preso como agitador. Quer dizer que aqui você vê que as autoridades estão se incomodando com o apóstolo, né? A perseguição, tá vendo? E a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 23, né? Até o capítulo 21, versículo de 1 a 4. É isso aí. Agora vamos dar uma olhadinha nesse mapa da terceira viagem, que é bem enrolado, né? Ele começa a viagem dele em Antioquia, ele passa por toda a Ásia. Eu não vou citar o nome de todas as cidades porque fica enrolado. Depois ele vai para Éfeso, né? Então, Éfeso, ele fica um tempo lá, como diz o livro, né? Ele fica em Éfeso um tempo, depois ele segue viagem, ele vai até a Europa, né? Aí ele passa por Neápolis, por aquelas cidades todas da Grécia naquele tempo, né, da antiguidade, dá tantas voltas por lá, depois ele volta tudo de novo, aí ele vai beirando pela costa da Ásia, né, várias cidades, várias ilhas, até ele navega até Chipre, e de Chipre ele volta para a Palestina de novo. Ele vai para Tiro, depois ele vai para uma cidade lá que é Ptelemaida, Ptelemaida. Depois vai para Cesareia e depois ele vai para Jerusalém. Então, essa é a terceira viagem de Paulo. O que chama atenção aqui no texto é que ele aqui já mostra a perseguição à pessoa de Paulo, porque ele está incomodando, né? Incomodando as autoridades. Igual Jesus, Jesus também incomodava as autoridades do seu tempo, né? Não seria diferente com um discípulo, né? É isso aí. Agora a gente vai para a última viagem desse vídeo, que é a quarta viagem de São Paulo. E aí a quarta viagem aconteceu na Bíblia Pastoral, tá? Anos 59 a 62 depois de Cristo. Já o livro diz que aconteceu nos fins do ano 61, né? Que assim diz o livro sobre a quarta viagem de São Paulo. É a viagem do apóstolo prisioneiro em direção a Roma para ser julgado. E a gente vê isso em Atos, capítulo 27 ao capítulo 28. Há poucas notícias após a sua chegada em Roma, como já foi dito, né, no fins do ano 61. Paulo morreu em Roma entre os anos
de 64 a 67, porque o ano 64 já é o começo da perseguição dos cristãos, que já é a segunda parte da Idade Antiga, que vamos entrar na era dos mártires. Então foi isso, né? São Paulo está sendo levado preso. Então a gente olhando assim, bem para esse mapa, né? Só para registrar, aqui na Bíblia Pastoral tem uma referência que mostra essa viagem. Atos capítulo 21, versículo 17, ou capítulo 28, versículo 16. Está na Bíblia Pastoral, no mapa, e está mostrando isso para nós, né? Mas aí, vamos ver como é que foi os detalhes dessa última viagem de São Paulo. São Paulo saiu preso em Cesareia, foi levado a Sidônia, depois ele navegou até uma cidadezinha lá, Mila, sei lá, Miba, é uma cidadezinha ali. Aí depois ele foi para outra cidade lá que eu não estou conseguindo entender aqui. Depois ele vai para Creta, né? Lazaia. Depois ele passa pelo mar todinho no Mediterrâneo, chegando a Malta. Depois ele vai para Siracusa, depois para Régio e depois para Puteoli. Aí ele chega até Roma, tá? Então é isso, gente. Essa foi a última viagem de Paulo, mas como um prisioneiro. É quando ele escreve as duas cartas a Timóteo, dando força para ele. Ó, Timóteo, segue meu exemplo, né? Que eu dediquei minha vida, combati o bom combate, guardei a fé. Seja também corajoso. Ele escrevendo, né? Palavras de conforto para Timóteo, que estava desanimado e estava triste. Mas para ele se manter firme, né? Bem dizer, Timóteo ele vai continuar a missão de São Paulo, de evangelizar, de ser um bom pastor, bom animador na fé dos irmãos e irmãs, né? Que testemunho bonito de São Paulo, né, irmãos e irmãs? É isso aí. Obrigado você por ter assistido esse vídeo até o final. Não foi fácil não, gente. São Paulo passou por muitos bocados, tá? Para levar a palavra de Deus. Se hoje temos a Bíblia na mão, vamos agradecer a Deus e agradecer a homens como São Paulo, corajoso, que levou a palavra de Deus para todos os outros povos. Fez Jesus conhecido. Por isso que nós temos a Bíblia hoje. Porque teve pessoas como São Paulo que se dedicou a sua vida inteirinha à missão, né? Que sejamos como São Paulo, né? Que deu sua vida por causa de Cristo, da evangelização. Amém? Amém. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Um abraço a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.